Oi, pessoal, eu sou a Isabelle e se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Vamos então para o nosso primeiro relato de hoje. Hoje é uma coletânea especial sobre espíritos agressivos. Então tem uns relatinhos aqui bem pesadinhos. Se você é mais sensível, eu recomendo que assista outros vídeos no meu canal. Vamos lá então para o primeiro. Promessa quebrada. O meu namorado e eu nos mudamos para o nosso primeiro apartamento há 2 anos atrás. Depois de muito trabalho para conseguir o dinheiro para que conseguíssemos comprar o apartamento. Então, estávamos muito contentes, já que o apartamento em questão era bem caro. Bem seguro e desde o primeiro momento em que vimos nos apaixonamos por ele. Era um pouco pequeno, tinha 2 suítes e ficava em Moema, São Paulo. Quando nós finalmente acertamos o lugar, já sentimos algo de muito estranho. Foi assim desde o começo, na primeira semana. Eu fiquei doente e não conseguia comer nada. E senti uma sensação intensa de claustrofobia no corredor que ligava os quartos. Isso era algo que praticamente todos que visitavam o apartamento sentiam. A primeira coisa que começou a acontecer foi um som que vinha da cozinha. A cozinha tinha uma porta que saía para uma pequena sala de jantar e dividia a parede com o nosso quarto, onde ficava a cabeceira da nossa cama. Do outro lado ficavam os armários e a pia. Os sons eram de alguma coisa sendo arranhada. Meu namorado acordou várias vezes dizendo que podia ouvir alguém se movendo e movendo os pratos e os talheres. Antes de nos mudarmos para este lugar, ele era completamente cético, enquanto eu já tinha uma mente mais aberta por causa de alguns fatos do meu passado. Agora ele já não é mais cético, mas ainda é bem lógico e uma pessoa com o pé no chão. Nessa época, eu comprei um baralho de tarô e descobri que era muito boa com ele. Para todas as pessoas que eu li as cartas, acontecia realmente o que eu estava lendo. Em uma ocasião, eu estava fazendo a leitura para uma amiga e eu tinha chegado em um ponto crucial da leitura, quando todos os copos e talheres e pratos começaram a chacoalhar no escorredor, o que fez a nossa sessão acabar mais cedo. Senti, em outra ocasião, o meu namorado e essa mesma amiga estávamos na sala. Senti alguma coisa bater na parte de trás da minha cabeça. Quando olhei para o chão, eu vi uma tampa de um perfume que estava dentro do meu banheiro. Minha amiga e o meu namorado viram isso acontecer. Antes que eu pudesse falar alguma coisa, o vidro inteiro de perfume acertou a minha cabeça, me machucando feio. Misericórdia, gente. O espírito é agressivo mesmo. Faz tempo que eu separei essa coletânea e eu não lembrava dos relatos. Meu Deus. Mas continuando. Quando eu olhei do corredor, para minha surpresa ainda maior, a porta do meu quarto estava fechada. Nós tínhamos 2 retratos na sala, um de Jesus e um de Maria. Em uma noite, quando voltávamos de uma boate, o retrato de Jesus estava quebrado e espalhado pela sala inteira. Ele tinha sido pregado na parede. E quando colocamos ele lá, eu não tenho ideia de como ele pode ter caído. E o prego ainda estava na parede. Ou seja, não tem nenhum sentido. É como se alguém tivesse pegado e tacado ali no chão. Outra coisa. Nós geralmente achamos uma caixa. Tá bem confuso, mas aqui nessa parte ela quis dizer que eles sempre achavam uma caixinha que eles tinham de piercings e brincos. Sempre ela estava no meio da sala. Eles iam guardar ela dentro do armário e depois ela estava lá no meio da sala de novo.
Uma vez, os pais do meu namorado estavam nos visitando. Estavam rindo e não estavam acreditando nem um pouco nas coisas que estávamos falando que aconteciam ali. Então, do nada, a boneca que eu guardo em uma prateleira da sala saiu voando pela sala inteira. Depois disso, eles pararam de rir e começaram a se sentir bem desconfortáveis lá em casa. Então, foram embora. Ué, gente, tava aqui, não tava acreditando, na hora que a assombração chega e vai embora, fico com medo. Cada um nem pra ficar ali pra fazer uma oração, um benzimento junto com eles. Uma outra noite, o meu namorado e eu estávamos sentados na cama vendo televisão. E ele ouviu o que parecia ser um rosnado na orelha dele. Era tudo como ele podia descrever o que ele ouviu. E como eu posso garantir, eu nunca vi ele tão assustado desde que eu conheço ele. Ele estava paralisado de medo. Mas eu não havia ouvido nada. Nós acabamos fazendo uma sessão espírita com o copo e com as letras, para tentar descobrir o que estava acontecendo ali naquele lugar. Eu já havia feito isso em outros lugares antes. E estava um pouco preocupada, já que em todas as vezes teve alguma atividade. Algumas que fiz, especialmente as que fiz na faculdade com os amigos, foram extremamente assustadoras, mas essa não acabou sendo. A conexão estava um pouco fraca e nós não descobrimos muita coisa. Uma coisa importante foi que nós fizemos uma promessa ao espírito de que nós tentaríamos entrar em contato com ele depois, mas nós não tentamos. Na nossa última noite lá, a coisa mais assustadora que aconteceu foi um amigo nosso, que estava ajudando a empacotar as coisas e nos ajudando a resolver coisas que tínhamos deixado para a última hora. O meu namorado e o nosso amigo estávamos deitados de bruços na cama, no nosso quarto, que estava completamente vazio, exceto pela cama, quando uma sensação meio gélida, horrível e arrepiante tomou conta da gente. Nenhum de nós falou uma palavra, simplesmente olhamos um para o outro. Em um completo silêncio. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Em cada pelo do meu braço, das minhas costas e da minha nuca se arrepiou completamente. Eu senti que meu cabelo ia ficar branco de tanto medo. Finalmente olhei para o meu namorado e falei para ele ir trancar a porta da frente. Ele foi correndo muito assustado. Então, todos nós corremos para a sala em pânico total. Nós fechamos a porta do corredor, nos sentamos no chão e ligamos a TV, para gerar um barulho, apesar de não querermos falar uma sequer palavra. Aquela sensação não ia embora. Todos nós tínhamos a impressão que havia algo nos olhando através da porta. Pode parecer meio estranho, mas você teria que estar lá para entender o pavor que estávamos passando. Foi a coisa mais horrível que já aconteceu na minha vida. Parecia que toda a energia do prédio inteiro estava concentrada ali, no nosso apartamento. Dava quase para ouvir ela estalar. No final, o nosso amigo não conseguiu mais aguentar aquilo e foi para casa. Meu celular deu um boneco aí, gente. A gravação caiu no meio, então a gente vai continuar, tá? Eu acho que a gente parou aqui. O meu namorado e eu ficamos acordados a noite inteira, apesar do dia pesado que teríamos no dia seguinte. Com a mudança e tudo mais. Aquela sensação estava lá, a noite inteira. Era simplesmente horrível, absolutamente aterrorizante. E a nossa cama estava no quarto ainda. Mas não conseguimos ir até lá. Ficamos a noite inteira na sala, sentados no sofá olhando para a porta e para o corredor. Desde que nos mudamos para o nosso novo apartamento há cerca de 1 ano atrás, não tivemos problema nenhum. Parece que era aqui que devíamos estar desde o começo, especialmente depois de pintar o apartamento e redecorar. Nós chegamos à conclusão de que o que nós sentimos naquele apartamento na última noite que ficamos lá foi por termos prometido entrar em contato com o que quer que fosse, que estava nos assombrando. E nunca mais tentamos nada. Sabe-se lá o que teria acontecido se tivéssemos tentado entrar em contato com o espírito de novo. Ainda bem que não tentamos. Obrigado por ler o meu relato. Meu relato acaba, sem mais. Mas, gente, o espírito era agressivo mesmo. Não tava lá pra brincadeira, não.
tacar perfume, boneca. E eu acho que não era mais só um espírito. Pode ser que já tivesse virado ali um poltergeist, uma presença ali mais pesada, ou um espírito demoníaco, né? Que estava ali se fingindo de uma presença de um espírito mais fraco, para conseguir se nutrir de vocês, porque é um espírito forte demais para ser um espírito normal, assim. É só uma assombração. A assombração comum não tem esse poder todo, não. Muito interessante. Deixa aqui na sua opinião. Você acha que era uma assombração comum, ou um espírito agressivo, um poltergeist ou um demônio? Comenta aqui que eu quero saber. Vamos então para o nosso próximo relato. A noite que mudou tudo. Olá, eu encontrei nesse canal e decidi que gostaria de compartilhar uma experiência sobrenatural da minha vida. Algo que até hoje me arrepia só de lembrar. Era uma noite comum. Estávamos todos em casa, prontos para dormir. Eu deitei com meu marido na nossa cama e minha filha de 6 anos estava na caminha dela, ao lado da nossa. Tudo parecia tranquilo, mas, de repente, comecei a sentir uma sensação horrível. Era como se uma presença estranha estivesse no quarto, perto da cortina, nos observando. O ar ficou pesado. Comecei a suar frio e, tentando me acalmar, virei para abraçar o meu esposo. Foi nesse momento que eu senti uma mão nas minhas costas. Um pavor tomou conta de mim. Após cerca de meia hora, quando tentei ali orar e repreender aquilo, tentando manter a calma, minha filha acordou chorando e gritando, dizendo que teve um pesadelo com um bicho vermelho horrível. Nunca tinha visto ela assim antes. Foi aí que percebi que algo estava errado. Na mesma hora, chamei a minha filha para dormir conosco. Orei muito até ela conseguir dormir novamente. Mas eu sabia que aquela noite havia marcado o início de algo terrível. Depois daquele dia, tudo começou a desmoronar. Eu estava grávida e passei o resto das gestações com dores constantes e inexplicáveis. Meu casamento sofreu um abalo profundo e meu marido entrou em depressão. A nossa empresa começou a encontrar problemas financeiros e parecia que tudo ao nosso redor estava desmoronando. A sensação era que de algo sombrio tinha se instalado em nossas vidas, causando destruição e sofrimento. Por muito tempo vivi com medo, mas através de muita fé e oração e persistência, conseguimos superar tudo. Hoje, graças a Deus, tudo está bem. Minha família se reergueu, nossa empresa voltou a se recuperar e prosperar, e o pesadelo ficou para trás. Depois de tudo que vivi, não duvido de mais nada. Aquele dia mudou completamente a minha visão sobre o que é real e sobre as forças invisíveis que podem nos cercar. Obrigado, Isa. Espero que você tenha muito sucesso. E eu que te agradeço por ter enviado seu relato. E será que foi, um espírito mandado para fazer algum mal para vocês? Ou era algo que tinha na casa ali que estava rondando? Ou alguma brecha, alguma coisa que vocês fizeram que teve a possibilidade desse ser poder se instalar na vida de vocês? Simplesmente vocês sonhou e às vezes a energia de vocês estava um pouco baixa. Na gravidez a mulher fica mais sensível, fica mais aberta, né, ao mundo espiritual, de acordo com alguns estudos, que ela está ali gerando uma vida. Como criança também tem mais facilidade para ter a visão ao mundo espiritual. Pode ser que você estivesse ali com uma energia mais baixa e ele conseguiu, né, se instalar ali ao redor de vocês. Mas graças a Deus tá tudo certo hoje. Ainda bem que vocês persistiram, chegaram a muita fé. E o mal nunca prevalece o bem, né, gente? Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. O encontro que me fez desistir de uma casa. Sou policial militar no estado do Paraná. E em 2019 morei junto com a minha família em uma casa, dentro de um colégio estadual. O motivo era para ajudar o vigia do local durante a noite, já que a escola estava sofrendo muitos furtos na madrugada. E nos finais de semana, quando ninguém ficava por lá. Na época, eu vivia ali com a minha esposa e nossos 2 filhos. Certo dia, porém, meu sogro, que morava no Rio Grande do Sul,
adoeceu gravemente, e minha esposa foi visitá-la levando junto com ela as crianças, deixando eu sozinho na casa. E uma noite, após terminar o serviço, me deitei no sofá para assistir a televisão, e acabei pegando no sono. Acordei de madrugada, por volta das 3 da manhã. Assim que abri os olhos, tomei um susto. Havia uma senhora de idade, aparentemente uns 60 anos, sentada no nosso sofá, bem perto dos meus pés. No primeiro momento, não senti exatamente medo, mas um arrepio percorreu a minha espinha. Quando tentei me levantar, percebi que eu estava totalmente paralisado. Tentei falar, mas a minha língua parecia presa. E eu só conseguia emitir sons desconexos, enquanto o desespero tomava conta de mim. Nesse instante, a mulher se virou para mim e me tocou no meu braço, com uma mão gelada, mas a sua expressão era de ternura. Curiosamente, isso me fez com que o meu medo diminuísse. Era como se ela tivesse me transmitido uma mensagem. Volte a dormir. Foi exatamente o que aconteceu. Como se uma força maior me conduzisse ao sono novamente. Na manhã seguinte, quando acordei, conferi todas as portas da casa. Estavam todas trancadas, e nenhum sinal indicava que alguém havia entrado. Tenho certeza de que aquilo não foi um sonho, pois lembro vividamente de ter acordado e vivido aquela experiência. Até hoje não sei quem era aquela senhora, nem o que queria. Nunca consegui encontrar uma explicação para o que aconteceu. Só sei que após essa experiência decidi não morar mais naquele colégio. Aquela casa e aquela noite marcaram profundamente a minha vida. É isso e muito obrigada. Eu te agradeço por enviar esse relato. Eu te entendo também. Não queria saber mais não do lugar se acontecesse isso comigo. Mas pode ser que você tenha tido uma paralisia do sono. Apesar que as paralisias elas são, bem mais tenebrosas. Pode ser mesmo que algum espírito estava ali. O que pode ter acontecido também que algum espírito mal, ruim, estava ali te rondando. E ela, estava ali tentando te proteger, por isso que ela te fez dormir novamente, para você não ter uma experiência ainda pior com algum outro ser. Mas bem interessante. Vamos então para o nosso próximo relato. Fiz de tudo para nos expulsar. Nos anos 1990, meu pai alugou uma casa para montar a sua oficina de ar-condicionado. Desde a primeira visita, a casa já me causava uma sensação estranha. Era muito antiga, com um piso e escada de madeira, cheia de objetos velhos e abandonados, como revistas da década de 1960. Cadernos e livros espalhados, era uma bagunça total. Tudo nela parecia carregado de alguma energia. Em torno de 1997, nos mudamos para essa casa. Na época, estávamos enfrentando dificuldades financeiras, desde o confisco do dinheiro pelo Collor, e que nos obrigou a vender a casa onde morávamos. Já na primeira noite, aconteceu algo que eu nunca esqueci. Enquanto tentava dormir, ouvi um choro descontrolável de bebê, seguido por vozes de um casal dizendo: vai, bate mais forte, é assim que eu gosto. O detalhe é que nenhum dos vizinhos tinha bebê. De um lado, havia um casal de evangélicos, que na época eu nem cogitei serem eles que estavam dizendo aquilo, e do outro, um casal de idosos. O choro e as vozes continuaram a noite inteira. Só pararam por volta das 5 da manhã. No dia seguinte, ainda assustado, decidi ir dormir na sala, na parte de cima da casa, junto com o meu irmão que havia transformado o espaço em um quarto. Achei que seria mais seguro, mas a situação ficou ainda pior. O mesmo choro e as vozes continuaram, e dessa vez as janelas que eram altas e difíceis de abrir se abriram sozinhas. Meu irmão, na época, frequentava um centro espírita. Olhou para mim e disse calmamente: não ligue. Oh, caramba, como vai ligar? Foca aí na folha, né? Relaxa, vai lá, não liga, não se importa. Calma. Não tenho essa paciência, gente. Finge que nada está acontecendo, disse ele. Seguiu o conselho dele, e surpreendentemente,
os eventos cessaram. Nunca mais tivemos episódios semelhantes. Apesar disso, o tempo que moramos naquela casa foi marcado por acontecimentos estranhos e bem pesados. Todas as plantas da minha mãe que ela tinha muito jeito com elas morreram. Nossa cachorrinha faleceu de forma inexplicável. Minha mãe sofreu um acidente grave e queimou o pé com um caldo de açúcar. E uma vez a panela de pressão explodiu, causando um grande susto. Não sei se foram coincidências, mas se havia algo naquela casa que queria nos expulsar. Mas a sensação de desconforto nunca passou. Moramos lá por um ano. Mas as lembranças daquele lugar continuam vívidas nas nossas mentes. Obrigado por ler o nosso relato. Muito sucesso e beijos. Eu te agradeço por enviar esse relato. E achei bem agressivo esse espírito, gente. Porque se foi ele que causou a explosão da panela, a queimadura de calda de açúcar, que ele diz que é uma das piores queimaduras que existe na face da Terra. E ainda mais eles ficaram só um ano lá, porque talvez se tivesse ficado mais, poderia ter sido pior. Não gostei desse espírito, gente. É muito mal. Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo relato. Meu irmão não gostou das dedicatórias. Desde pequena, eu sempre percebi coisas que a maioria das pessoas não enxerga. Quando eu tinha 10 anos, um amigo do meu irmão faleceu, tragicamente em um acidente de carro. Ele era muito querido por toda a vizinhança, e a sua perda foi um choque para todos nós. Durante o velório, seus amigos mais próximos, incluindo meus irmãos, tiveram a ideia de pegar uma camisa dele e escrever dedicatórias com os seus nomes. Essa camisa foi colocada dentro do caixão e seguiu com ele em seu enterro. Cerca de um mês após o funeral, algo estranho começou a acontecer. Pessoas que haviam assinado a camisa começaram a morrer de forma trágica, seguindo exatamente a ordem em que seus nomes foram escritos. Foi assim que meu segundo irmão faleceu. Até aquele momento já havia ocorrido cerca de 8 mortes envolvendo aqueles amigos dele. Foi então que em uma noite eu tive um sonho, ou talvez uma visão. Meu irmão veio até a mim e revelou o motivo por trás das mortes. Ele disse que a camisa deveria ser retirada do túmulo. Caso contrário, todos que assinaram continuariam a falecer. Acordei assustada e contei tudo para minha mãe. Sabíamos que algo precisava ser feito imediatamente. No dia seguinte, fomos ao cemitério pouco antes do horário de fechar. E minha mãe conseguiu convencer um dos trabalhadores do local que cuidava das covas a nos ajudar em troca de dinheiro. Ele aceitou, embora hesitante. Começamos a escavar a sepultura. Era fim de tarde e o tempo estava bem chuvoso. Enquanto ele cavava, a chuva aumentava e a água começou a escorrer entre os tubos, deixando um bem alameado. Quando o caixão foi aberto e a camiseta retirada, algo indescritível aconteceu. Eu pude ver claramente os amigos que haviam falecido, incluindo meu irmão, que sorriram para mim e disse que finalmente poderiam descansar em paz. Em seguida, todos foram em direção às árvores e até desaparecerem completamente. Após fechar o caixão e reenterrarmos o corpo, fomos até a capela do cemitério e lá queimamos a camiseta. O trabalhador nos ajudou. Não viu nada do que eu vi, mas confessou que sentiu uma forte presença ao nosso redor. Ele ficou abalado, que jurou que nunca mais se repetiria fazer algo assim. Quando chegamos em casa, jogamos fora todas as roupas que usamos naquele dia. Desde então, as mortes em cascata cessaram. Apesar de tudo, sei que fizemos foi errado. Profanar um túmulo é algo injustificável, mas dadas as circunstâncias, não havia outra saída. Ir pela via administrativa levaria meses ou até anos, e mais vidas poderiam ser perdidas nesse intervalo. Esse episódio foi um dos mais tristes da minha vida. Não apenas por ter passado por tudo isso, mas por finalmente me despedir de vez do meu irmão. O que me conforta é saber que no final ele estava em paz. Obrigado. Essa história aconteceu no cemitério Dom Bosco, em Peru, São Paulo. Obrigado. Esse daí foi o pior de todos, gente. Mas eu já vi algo sobre isso, que quem tá vivo não pode ser enterrado. Ou seja,
Não pode foto, não pode nome, não pode nada que é da outra pessoa enterrada, porque quem tá vivo não pode ser enterrado. Então eles foram lá, fizeram dedicatórias, assinaram com os seus nomes, eles mesmos se enterraram, né? Não pode enterrar quem tá vivo, porque se enterrar quem tá vivo, ele vai, né, morrer também. É tipo uma sentença de morte. Mas, gente, que absurdo. Pior de todos esse até agora. Mas é isso, vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. Acho que eram obsessores. Olá, eu moro em uma vila e gostaria de compartilhar uma história real que aconteceu comigo e com uma amiga muito especial, a Shirley, que infelizmente já não está mais entre nós. Era uma quinta-feira à noite e eu ainda estava no último ano da escola. Shirley era minha amiga de colega de estudos e uma amiga muito próxima. Naquela época, ela morava perto de mim e éramos inseparáveis, quase como irmãs. Naquele dia, ao sair do colégio, vi Shirley na frente, conversando com meu tio sobre alguns remédios para a mãe dela. Aproveitei para pedir carona até em casa, e depois de alguns minutos seguimos na moto dela. Enquanto íamos conversando, uma moto na direção oposta perdeu o equilíbrio e bateu em nós. Caímos da calçada, mas por sorte o impacto não foi tão grave, porque para ambos lados estavam em baixa velocidade. Apesar disso, eu fiquei com machucados leves. Bati as costas em um poste e ralei o braço. Shirley, no entanto, se feriu mais. Ela bateu a cabeça e quebrou o nariz e ficou com a perna muito ralada, porque a moto do outro homem passou sobre ela. Foi tudo muito rápido. Logo, algumas pessoas passaram e nos ajudaram. E Shirley começou a gritar. Em um momento de desespero, perdeu o controle e se urinou. Na hora, pensei que fosse algo relacionado à dor. Chamaram a ambulância e fomos junto ao hospital. Antes de sair, liguei para o tio dela ir buscar a moto. No hospital, enquanto ela recebia os curativos, Shirley continuava estranha. Quando eu perguntei como que ela estava, ela disse que algo que me deixou extremamente arrepiada. Falou que havia visto uma coisa estranha perto da moto dela antes do acidente. Tentei tranquilizá-la, dizendo que não tinha ninguém lá. Shirley ficou internada enquanto eu fui para casa. Alguns dias depois, ela apareceu na minha casa debaixo de chuva. Estava de moletom com o cabelo desgrenhado. Algo completamente fora do comum para ela. Quando eu perguntei o porquê ela estava naquela situação e não estava em repouso, ela apenas pediu para entrar. Shirley estava diferente, com um olhar distante e apático. Fomos para o meu quarto e ela começou a desabafar. Disse que vinha vendo coisas estranhas desde o acidente. Uma figura de um homem de chapéu de palha. Pessoas no banheiro e não conseguia identificar se eram homens ou mulheres. E uma mulher acocada ao lado da cama, assoviando. Confesso que eu fiquei assustada, mas tentei ouvir sem julgá-la. Não demorou muito, e os pais da Shirley apareceram em casa, dizendo que ela ainda não estava bem, e levaram ela de volta. Nos dias seguintes, percebi que ela faltava bastante à escola. Decidi, então, ir visitá-la e levar um bolo para animá-la. No entanto, fiquei chocada com a aparência que ela estava. Ela estava pálida, magra e com um olhar cansado. Quando toquei sua mão, ela se assustou como se estivesse com medo. Depois de algumas visitas, percebi que Shirley estava se isolando cada vez mais. Numa noite, fui até a sua casa e a encontrei deitada no sofá conversando um pouco sobre a escola e o que havia deixado de fazer. Mais tarde, ela foi para o banheiro e demorou muito para voltar. Quando chamamos por ela, ela não respondeu. O pai arrombou a porta e encontramos Shirley pendurada com uma corda. Foi um momento desesperador. Seu pai cortou a corda e ela caiu em seus braços. Chamamos a ambulância e a levaram ao hospital. Eu voltei para casa sem saber o que teria acontecido e se ela iria sobreviver. Dias depois, fui visitá-la novamente. Shirley estava ainda mais distante, mas permitiu que eu ficasse. Naquela noite, decidi dormir lá, para que ela não se sentisse sozinha. Conversamos, rimos e relembramos momentos felizes. Parecia que, por um instante, minha amiga estava voltando ao normal. No entanto, na madrugada, acordei e percebi que Shirley não estava ao meu lado. Procurei pela casa, mas ela havia desaparecido. O pai dela saiu para procurá-la, mas sem sucesso. Chamamos a polícia e no final da tarde encontramos o seu corpo em uma casa abandonada onde ela havia tirado sua própria vida. A morte da Shirley me deixou devastada.
Ela era uma amiga incrível, sempre presente, sempre disposta a ajudar. Até hoje, não entendo o que a levou a fazer isso. É doloroso perder alguém tão especial. E ela ainda carrega a saudade e o vazio que ela deixou. Espero que essa história sirva de alerta para que prestemos atenção às pessoas ao nosso redor, especialmente aquelas que mostram sinais de sofrimento. Shirley, você sempre será lembrada com carinho. Obrigada. Ai, gente, minha voz tá enrolando no final, eu não tô muito bem, não sei o que tá acontecendo. Faz uns 3 dias que eu tô só passando mal e a minha voz do nada ela soma. E aqui não sumiu, mas ela começou a embolar. Eu tava falando quase nada com nada no final aqui. Mas será que no caso dela que foi feito algum trabalho pra ela, que ela ficou perturbada até ela tirar a própria vida? Ou será que ela tinha que ter morrido ali no acidente e como ela não morreu, a morte, os espíritos ficaram ao redor dela ali até que a vida dela fosse realmente ceifada? Comenta aqui a sua opinião. Achei bem triste esse último relato. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje, sem mais prolongação, com um vídeo bem completinho hoje. E se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Muito obrigada quem assistiu até aqui, e uma boa noite e bons sonhos.